Bem-vindos à aula 232, item 2 do capítulo 27, né? Capítulo 27, Governo e Mercado, o intervencionismo. Então, vamos ver as definições, as terminologias que Mises vai adotar para tratar desse, desse modelo de sociedade. Existem duas maneiras de se chegar ao socialismo. Vou deixar aqui, vamos no amarelinho mesmo. A primeira podemos denominá-la de modelo leninista, de Lenin, ou russo. É puramente burocrática. Todas as fábricas, lojas e fazendas são formalmente estatizadas. Verstaatlich passam a ser departamentos do governo dirigidos por funcionários públicos. Cada unidade do aparato de produção mantém como órgão superior central a mesma relação que uma agência local dos Correios mantém com o departamento de Correios. Então, o primeiro modelo é, obviamente, que tem que ser o Estado, ter o monopólio da força. Quem for contra vai preso, quem falar mal de juiz vai preso. Estou brincando, porque esses dias teve um vídeo aí meu que eu acabei com qualquer resquício de classe que eu tinha, eu acho. Pois bem, existem duas maneiras de chegar ao socialismo. A primeira, né, o modelo leninista, o russo, é puramente burocrático. Pá, caneta. Todas as fábricas daqui para frente, loja, fazendas, são formalmente do Estado. Então, são departamentos do governo, dirigidos por funcionários públicos. Cada unidade do aparato de produção mantém com o órgão superior central a mesma relação que uma agência local dos Correios mantém com o departamento de Correios. Bom, a segunda maneira, podemos denominá-la de modelo alemão ou de Hindenburg. Preserva nominal e aparentemente a propriedade privada dos meios de produção, fazendo parecer que continuam a existir mercados, preços, salários e juros. Entretanto, já não existem empresários, mas apenas gerentes de empresas. Betriebsführer, na terminologia nazista. Esses gerentes de empresa parecem estar efetivamente no comando das empresas que lhes foram confiáveis. Compram e vendem, contratam e dispensam trabalhadores, fixam remunerações, contraem dívidas, pagam juros e amortizam empréstimos, mas ao exercer a sua atividade são obrigados a obedecer incondicionalmente às ordens emitidas pela agência central do governo encarregada de dirigir a produção. Essa agência, a Reichswirtschaftsministerium, na Alemanha nazista, instrui os gerentes de empresas sobre o que e como produzir, a que preços e de quem comprar, por que preços e a quem vender, designa o emprego de cada trabalhador e fixa o seu salário. Decreta a quem e em que termos os capitalistas devem confiar os seus fundos. Em tais circunstâncias, o mercado torna-se uma impostura. Os salários, preços e taxas de juros são fixados pelo governo, são salários, preços e taxas de juros apenas na aparência. Na realidade, são meramente as expressões quantitativas das ordens do governo que determinam o emprego, a renda, o consumo e o padrão de vida de cada cidadão. O governo dirige toda a atividade econômica. Os gerentes de empresa obedecem ao governo e não à demanda dos consumidores e à estrutura de preços do mercado. Isso é socialismo disfarçado pelo uso da terminologia capitalista. Alguns rótulos da economia de mercado capitalista são mantidos.
mas com um significado inteiramente diferente do que tem na economia de mercado. Lembrem-se que Mises é judeu, Mises saiu fugido da Europa rumo aos Estados Unidos por perseguição dos nazistas, e é Mises quem está dizendo que o nazismo é socialismo, tentando se disfarçar e não se dizer que é marxista, né? Que é o mesmo modelo, só muda a roupa. É necessário salientar este fato a fim de evitar que se confunda socialismo com intervencionismo. O intervencionismo, ou a economia de mercado obstruída, difere do modelo alemão de socialismo pelo simples fato de ainda ser uma economia de mercado. As autoridades, ou seja, Mises aqui não deixa qualquer dúvida de que o nazismo fosse então um socialismo leve. Não, não. Um modelo intervencionista. Não, não. Nazismo é socialismo. Né? O intervencionismo, ou a economia de mercado instruída, difere do modelo alemão de socialismo pelo simples fato de ainda ser uma economia de mercado. As autoridades interferem no funcionamento da economia de mercado, mas não desejam eliminá-lo completamente. Querem que a produção e o consumo sigam caminhos diferentes do que seguiriam se não houvesse as obstruções. E querem atingir esse objetivo por meio de ordens, comandos e proibições, para cujo cumprimento contam com o respaldo do poder de polícia e o seu correspondente aparato de compulsão e coerção, juízes, promotores e tudo mais. Tais medidas, entretanto, são atos isolados de intervenção. Não pretendem as autoridades integrá-las num sistema que determinaria todos os preços, salários e taxas de juros, colocando em suas mãos o controle absoluto da produção e do consumo. Então, vale a pena dar mais uma lidinha nisso. Querem que a produção e o consumo sigam caminhos diferentes dos que seguiriam se não houvessem as obstruções, e querem atingir esse objetivo por meio de ordens, comandos e proibições. Agências reguladoras, quem pode fundir com quem é só o CAD que permite, né? Para cujo cumprimento contam com o respaldo do poder de polícia. Toda lei é lei capital e o seu correspondente aparato de compulsão e coerção. Então, essas medidas, quais medidas? De obstrução, entretanto, são atos isolados de intervenção. Não pretendem as autoridades integrá-las num sistema que determinaria todos os preços, salários e taxas de juros, colocando em suas mãos do Estado o controle absoluto da produção e do consumo. Ou seja, é você assumir que você não é capaz de fazer o que faz o livre mercado, mas vai dar seus pitacos quando aquilo não lhe agradar, porque seria muito melhor a solução que o mercado daria, mas você é político e existem os seus interesses. Então, você vai intervir. O sistema de economia de mercado obstruído, ou intervencionismo, procura preservar o dualismo de duas distintas esferas. Ah, eu falei só de políticos, né? Não, é de todo o sistema, né, burocrático de um país, né? Que é o quê? Juízes, promotores, né? Todo o sistema fica intervindo, não porque o mercado resolveria de forma pior, não. O mercado resolveria de forma melhor, para todos, mas seria pior para os políticos e para o sistema. Então, tem que salvar a nossa pele primeiro. A atividade do governo, de um lado, e a liberdade econômica do sistema de mercado, de outro. Então, as duas distintas esferas, né, são essas. A liberdade econômica, por um lado, e, né, e a atividade do governo, de outro. O que caracteriza o intervencionismo
é o fato de que o governo não limita suas atividades à preservação da propriedade privada dos meios de produção, nem somente à proteção contra as tentativas de violência ou fraude. O governo interfere na atividade econômica através de ordens e proibições. Então, vamos ver as diferenças. O sistema de economia de mercado obstruído ou intervencionismo procura preservar o dualismo de duas distintas esferas: a atividade do governo de um lado e a liberdade econômica do sistema de mercado de outro. E o que caracteriza o intervencionismo é o fato de que o governo, como pensa a doutrina política liberal, não se limita às suas atividades que deveriam ser tão somente feitas, que é a preservação da propriedade privada dos meios de produção e a proteção contra as tentativas de violência ou fraude. Desta forma, o governo interfere na atividade econômica através de ordens e proibições. Nós vamos ver até que isso pode ser feito através da cobrança de impostos. A intervenção é sempre um decreto emitido, direta ou indiretamente, pela autoridade responsável pelo aparato administrativo de coerção e compulsão, que força os empresários e os capitalistas a empregarem alguns dos fatores de produção de maneira diferente daquela que o fariam se estivessem obedecendo apenas aos ditames do mercado. De novo, a intervenção é sempre um decreto emitido, direto ou indiretamente, pela autoridade responsável pelo aparato administrativo de coerção ou compulsão, juízes, promotores ou políticos, que força os empresários e os capitalistas a empregarem alguns dos fatores de produção de maneira diferente daquela que a gente faria se não tivesse que obedecer os ditames, né, desses burocratas e pudéssemos obedecer somente aos ditames do mercado. Um tal decreto pode ser uma ordem para fazer ou para deixar de fazer alguma coisa. O decreto não precisa ser necessariamente emitido diretamente pelo poder legitimamente constituído e estabelecido. O decreto não precisa ser necessariamente emitido diretamente pelo poder legitimamente constituído e estabelecido. Como assim? Pode ocorrer que algumas outras agências se arroguem o direito de emitir tais ordens ou proibições e as imponham por meio de seu próprio aparato de coerção e opressão. Se o governo, legitimamente constituído, tolera este procedimento, ou até mesmo o apoia por meio de seu aparato policial, como defende grevistas, as coisas se passam como se a ordem fosse do próprio governo. Se o governo se opõe à ação violenta dessas agências e, embora o desejando, não consegue evitá-las, nem com o emprego de suas forças armadas, aí advém a anarquia. É importante lembrar que intervenção do governo significa sempre ou ação violenta ou ameaça de ação violenta. Ah, Rodrigo, mas eu aprendi que não. O governo pode te infligir uma multa. Então agora vem a hora de que toda pena é uma pena capital, seja ela qual for. Você não paga seu IPTU. Não é uma pena capital, aparentemente. Bom, você não paga uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, porque você não concorda com isso. Você pensa que todo ser tem o direito de ser livre e ser dono dos seus meios de produção, e que, portanto, pagar impostos de tal forma que o governo pode te tomar caso você não pague, não seria seu, então você não paga. As pessoas falam, mas não pagar o IPTU não mata ninguém, mata. Porque quando as pessoas, o governo te tirar o direito daquilo de propriedade e falar que você está espoliando um bem que já não é mais seu, você tem a obrigação de ficar lá e se manter lá. Ir contra este ladrão que está tentando te roubar. Proteger o que é seu. E ao tentar proteger o que é seu, um lado vai começar a usar mais força e você vai ter que responder. E ao responder, ele vai ter que usar cada vez mais forças até a hora
que vira um salve-se quem puder. E, portanto, você vai perder. E, portanto, toda lei é uma lei capital. Ah, Rodrigo, mas se o cara não desobedece, não é uma lei capital. Claro, claro que é. Toda lei é uma lei capital, continua sendo. Mas se você começa com a tortura e a pessoa já te dá o que você quer, você para. Senão, você leva a tortura até o final, até os limites finais. Os fundos gastos pelo governo em qualquer de suas atividades são obtidos por meio de impostos. E os impostos são pagos porque os contribuintes não se atrevem a desobedecer aos agentes do governo. Eles sabem que qualquer desobediência ou resistência seria inútil. Enquanto perdurar esse estado de coisas, o governo tem possibilidade de arrecadar tanto quanto queira para suas despesas. Governo é, em última instância, o emprego de homens armados, de policiais, guardas, soldados e carrascos. A característica essencial do governo é de poder fazer cumprir os seus decretos, batendo, matando e prendendo. Quem pede maior intervenção estatal está, em última análise, pedindo mais compulsão e menos liberdade. Chamar atenção para esse fato não implica em condenar a existência do governo, pois, na realidade, a cooperação social pacífica seria impossível na ausência de um instrumento que impeça, pela força, se preciso, a ação de indivíduos ou grupo de indivíduos antissociais. Não nos enganemos proclamando, como fazem muitos, que o governo é um mal, embora um mal necessário e indispensável. Aquilo que é necessário para atingir um fim é um meio, é o custo a ser incorrido para atingir o fim desejado. Considerar tal custo como um mal, no sentido moral da expressão, é um julgamento arbitrário. Não obstante, diante das tendências modernas de deificação do governo e do Estado, convém que nos lembremos de que os romanos, ao simbolizarem o Estado por um feixe de varas em torno de um machado, eram mais realistas do que nossos contemporâneos, que atribuem ao Estado todas as características de uma divindade. Aqui está uma boa passagem teórica para aquilo que eu quero escrever de artigo, um pequeno livro, sobre a doutrina política liberal monarquista de Ludwig von Mises, né? E encerramos essa aula maravilhosa com essa abstração também maravilhosa do nosso grande professor Ludovico. Até nossa próxima aula.